dizia que o status do seu relacionamento poderia avaliar a sua saúde. É isso mesmo. Um estudo feito por volta de 1858 mostrou que os casados eram mais saudáveis do que os solteiros e os viúvos. De lá para cá, as pesquisas mostram a mesma coisa. Mas o que a medicina diz? De acordo com o que a gente tem observado na medicina e na psicologia, as pessoas casadas, elas tendem a ter a saúde, tanto física quanto mental, melhor do que as pessoas solteiras ou divorciadas, embora isso não seja uma regra. Isso acontece por dois principais motivos. O primeiro é que as relações sociais da modernidade, elas estão cada vez mais superficiais. Então, embora as pessoas solteiras tenham um monte de amigos, mantenham várias relações de amizade, de trabalho, é muito diferente do que uma relação mais profunda que um casal acaba estabelecendo, de amor, de escuta atenta, né, de estar disponível o tempo todo. Então, chegar em casa e ser acolhido por um lar, por um companheiro, por filhos, muitas vezes é o tipo de relação que a gente chama de verdadeira rede de suporte. O estudo fala também que os solteiros morreram mais rápido comparado aos casados. Já os viúvos tiveram resultados piores. A analista comportamental fala sobre isso. Se a gente trouxer a neurociência para explicar qual é a relação existente nesse ponto, estudando o comportamento humano, é revelador de que nós temos neurotransmissores que podem desencadear essa saúde mental e física na relação. Esse neurotransmissor é chamado de ocitocina, responsável pelo amor. O amor, ele é liberado através de comportamentos. Então você se comporta através de atos, palavras e ações, demonstrando a atitude do amor, e esse amor é gerado em sentimento, em emoção positiva, te trazendo bem-estar, qualidade de vida, ressignificando, transformando, fazendo você se sentir acolhido, acolhida, amada. Esses estudos revelam então que essas pessoas se sentem mais amadas e elas vivem mais. E não foram apenas essas categorias que foram analisadas. O estudo também fala que casamentos ruins, abusivos, agressivos, também podem fazer tanto mal ao coração quanto o hábito de fumar. Você, independente do seu status de relacionamento, tem cuidado da sua saúde? Mais uma vez a ciência descobrindo que a Bíblia é verdadeira. Porque o primeiro que disse não é bom que o homem esteja só, ou viva só, melhor dizendo, foi o próprio Deus, não é verdade? Por isso ele criou a mulher e os abençoou. Mas quando um relacionamento a dois não tem a bênção de Deus, aí então entra o outro lado da moeda, que foi a conclusão da matéria. Quando casais vivem brigando, onde há infidelidade, onde há abuso, onde há violência doméstica, isso, claro, é óbvio, não faz bem para ninguém. Você está assistindo o seu programa Não Desista, e o Não Desista de hoje abre com essa matéria falando da verdadeira felicidade da vida a dois. A vida a dois. Como é mais saudável você ter alguém ao seu lado. A própria palavra de Deus ensina que dois são melhor que um. Você vai agora acompanhar a história deste casal, da Simone e o Rubens. Preste bastante atenção no que eles vão falar e daqui a pouquinho a gente volta. Meu pai, ele bebia muito, batia na minha mãe, então assim, não era um casamento feliz. E nesse casamento gerou traição, aonde nasceu uma criança. Então ali foi a frustração para mim e para todos os meus irmãos. E isso trouxe, uma grande frustração para mim. Eu tinha um sonho de casar, ter uma família feliz, a gente via na novela, né? Eu andava em amigas, então tinha aquele negócio de beijo, né? Eu já beijei você, então eu ficava meio que com vergonha. Então eu precisava beijar, né? Ou seja, ficar com alguém para quando eu reunia assim na escola com as amigas, eu também não ia ficar por fora desse assunto. Eu queria entrar nesse assunto. Então foi onde eu comecei a ficar com garotos. O ponto mais assim que me apertou bastante foi o tempo, que a idade foi chegando, né? 30, aí 33, aí 35, e aquilo foi gerando, querendo ou não, uma preocupação, uma frustração.
Cheguei na palestra. Primeiro aprendi que eu tive que curar meu interior, porque não adiantava nada eu ter a pessoa adequada para minha vida e não ter me curado o interior. Então eu comecei a tirar aprendendo a tirar todas as preocupações, ansiedades. Aprendi tudo que primeiro eu tinha que curar o meu interior para depois vir essa pessoa adequada para minha vida. Todos os meus relacionamentos foram frustrados. Eles duravam muito pouco tempo, né? 3 meses no máximo. E todos eles havia traições, tanto da parte delas quanto da minha parte também. Comecei a me relacionar, da onde eu tive meu primeiro filho. E eu tentei até mesmo seguir em frente com essa pessoa, mas infelizmente não foi possível. Aí eu conheci uma outra pessoa, da qual eu fui morar junto. Nós vivíamos uma vida bem complicada, né? De insegurança. Então, nesse relacionamento da qual eu fui morar com essa pessoa, eu tive uma filha, né? Uma filha, e o relacionamento era totalmente frustrado, porque os momentos de felicidade eram pouquíssimos, era muita briga, muita confusão, muita discussão, inúmeras separações. Eu estava frustrado, porque foram 17 anos vivendo com uma pessoa que não deu certo. E foi na palestra que eu consegui realmente passar por essa situação. Aí já curado, né, de todos os problemas do passado, dos relacionamentos, então eu conheci a Simone. Ali a gente começou a conversar e foi quando houve ali uma amizade e aí ele pôde conhecer um pouco de mim e eu dele. E aí no namoro ali a gente começamos a ver que os pensamentos, toda a ideia ali que nós conversávamos ali tava batendo, tava dando certo. E hoje, com as palestras, a gente vem construindo um casamento com sucesso. Nós temos um entendimento do que realmente é um casamento. Eu posso falar que eu tenho um casamento feliz, aquilo que eu não tive referências no passado, na minha família, hoje eu sou uma referência de casamento. Você vê que tem homem que quando fala para ele, você não consegue, aí que ele vai com mais força. Mas tem outros que vê um desafio já se derrota. Ele não precisa de ninguém para derrotá-lo, ele mesmo se derrota. Qual destes homens você tem sido? O homem não pode fugir dos seus problemas. O homem, ele por natureza é solucionador de problemas. O que for que te domine faz você perder a sua identidade de homem. Desperte suas qualidades e desenvolva as forças que existem dentro de você. Participe da próxima palestra da Terapia do Amor, com o tema Homem de Valor, nesta quinta, às 10, 15 e 19 horas. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. Para mais informações, ligue 11 3573 3535 ou acesse terapiadoamor.tv. E você terá a oportunidade de participar de uma terapia do amor diferente nesta quinta-feira, com o tema Homens de Valor. Eu queria falar com você, mulher, que tem aí dentro de casa um maridão que não quer saber de vir na terapia, sabe? Ele não procura mudar nas coisas que ele precisa mudar. Ele é aquilo ali e diz assim, olha, você me conheceu assim, esse é meu jeito e é isso aí. Mas tem coisas que você sabe que ele pode melhorar. E se ele melhorar, o casamento vai melhorar. O relacionamento vai ficar melhor, não é verdade? Você não concorda comigo? Então convido o maridão para estar conosco hoje, especialmente às 7 da noite,
porque nós vamos tocar nesse tema aqui, ó, homens de valor. Há muitas mulheres frustradas com o seu marido, com o seu noivo, com o seu namorado. Sabe aquela coisa de você perguntar assim para o namorado, vem cá, quando é que a gente vai noivar, hein? Para onde está indo esse relacionamento? Ou então os noivos, né? Um pergunta para o outro, quando é que a gente vai se casar? Especialmente a noiva, né? E ele fala, não, sabe como é que é? Há pouco tempo atrás a desculpa era a pandemia, né? Tudo caía na conta da pandemia. A pandemia já foi e ele ainda está nessa coisa, quer dizer, ele não se decide, não se define e você está ficando frustrada com isso. Então convide o seu noivo, o seu namorado para vir com você hoje na terapia, porque o tema vai ser forte, vai abençoar todos os homens. Agora eu quero falar com você, homem, que diz assim, olha, eu chamo a minha esposa para terapia, eu chamo a minha namorada para terapia, mas ela não quer vir, ela não, diz que não gosta, que não crê, porque é na Universal, etc. Então fala assim para ela, olha, você me ama de verdade, você gosta de mim mesmo, você quer que esse relacionamento ele se desenvolva? Então, faz isso por mim. Se você não vai fazer por você, faça por mim. Faça um agrado a mim e vamos à terapia do amor hoje. Vocês vão ver que vocês não vão se arrepender. Logo mais, às 7 da noite, para você que está em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro. Durante o dia, você acompanhou aí os horários na chamada. Agora, tudo depende de um passo de fé. Eu gosto muito de repetir essa frase, porque as pessoas têm o costume de ficarem, sabe, naquela coisa de ficar pedindo oração. Ora por mim, ora por mim. Nós temos aí o SOS espiritual, que você pode entrar em contato, o 11 3573 3535 para ligar, pelo WhatsApp, o 11 3573 3500, mas, sabe, você não pode terceirizar a sua fé. Não adianta você mandar fotografia do seu marido, sua fotografia, seus nomes, ora por nós aí, por favor. Não. É você que tem que orar, não é você que está precisando? Por exemplo, se você tem sede, eu posso beber água por você? Jamais. É uma atitude individual. Assim é a terapia do amor. Então, logo mais, 7 da noite, para você que está aqui em Florianópolis e toda a grande Florianópolis, casados e solteiros, estando ou não em um relacionamento, são bem-vindos. Portas abertas, estacionamento gratuito, creche para as crianças, você não vai pagar absolutamente nada. Agora, se você está em qualquer outra localidade no estado de Santa Catarina, você pode acessar o site universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. E para você que me assiste de São Paulo, por que não ir ao Templo de Salomão? Celso Garcia, 605 Brás, às 20 horas, com os palestrantes Bispo Renato Cardoso e Cristiane Cardoso. É oportunidade para você aprender o amor inteligente. Tanto Rubens quanto a Simone vieram de relacionamentos fracassados e frustrados. Se curaram interiormente na terapia do amor, se conheceram na terapia do amor e hoje são felizes de verdade. Felicidade a dois existe, não é conto de fadas, mas você tem que dar o passo na direção certa, tá certo? Hoje, quinta-feira, em todas as Universal. E nós estamos nos preparando para esse domingo, o 8º domingo das Bem-aventuranças. Essa série tem sido muito especial, tem sido uma série que tem aberto os olhos de todos os presentes, todos os participantes, com respeito ao que é ser feliz de verdade. Acompanhe essa história e a gente já volta. Eu não consigo identificar claramente na minha vida um fundo do poço, como muitas vezes eu vejo muitas pessoas contando. E eu acho que justamente isso foi o meu fundo do poço. Porque eu tive uma vida que eu via como uma vida boa, eu cresci num lar católico, eu acreditava em Deus, mas eu não sabia que eu não andava com Deus. Curiosamente, eu no meio dos meus amigos, eu sempre fui uma pessoa como a mais, que as pessoas me chamavam mais religiosa. E eu sempre achava que eu vivia Deus de uma maneira que era o suficiente e era até acima da média. Na nossa família, a parte da educação, a parte intelectual é muito saliente. Então, minha mãe é uma doutora na área dela, na área de ciências humanas. Meu pai estudou numa das faculdades, universidades mais difíceis do Brasil. E os meus pais sempre
me levavam a clubes e me davam oportunidades de praticar esportes. Então eu joguei 10 anos de vôlei, eu fui levantadora, capitã da equipe na universidade que eu frequentei. Eu joguei 2 anos de polo aquático, eu fui da seleção brasileira de polo aquático, depois comecei a nadar, nadei durante 20 anos e há 5 anos eu fui vice-campeã brasileira 2 vezes. Então o esporte sempre foi um grande companheiro. Eu achava que ir às missas e fazer esporte era o que me ajudava na minha saúde mental, e isso foi uma coisa muito perigosa para mim. E daí, fazendo esporte, tendo fé em Deus, estudando psicologia, eu achava que eu estava no ápice do que uma pessoa pode conquistar de uma boa vida. Estudando psicologia, eu fiz graduação, depois eu fiz mestrado, depois eu fiz doutorado, eu estudei nas melhores universidades do país. Só que eu não sabia que faltava, tinha um vazio, tinha uns momentos de dor, tinha uns momentos de tristeza. Eu me casei, depois o pai dos meus filhos faleceu. Queria muito encontrar um homem para me casar e eu buscava características no homem que fosse um casamento que eu imaginava que seria um casamento de uma família religiosa, que era o termo que eu usava. E eu tive vários namoros longos, e foram 10 anos buscando uma pessoa para me casar e construir uma família. Só que depois de um tempo esse namoro terminava e eu não entendia o que acontecia. Eu não sabia onde que estava o problema. Então era como se eu colocasse Deus na prateleira. Era exatamente isso que eu fazia. Deus ficava na prateleira de domingo. Então domingo eu ia à missa, eu fazia as orações, mas eu não via milagres. Eu achava que aquelas coisas da Bíblia era tudo que tinha acontecido no passado e que a vida era assim mesmo, e as pessoas viviam assim. No meio da pandemia do Covid-19, eu estava já há 1 ou 2 anos, 2 anos sozinha. E quando eu ficava sozinha, né? Sem namorar, sem sair, nada, trabalhando. E foi um momento em que eu me afastei um pouco de Deus, porque era aquela coisa de ir a assistir a missa online e tudo mais. Chegou um momento, eu estava na praia e eu senti uma vontade de falar com Deus. Eu virei para o mar e foi uma oração tão pequena, tão pequenininha, com pouca fé. Mas eu acho que naquele momento eu tive a intimidade com Deus. Que ao invés de pedir para Deus um namorado, um marido, eu falei: meu Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? E 5 meses depois, exatamente naquele lugar, na praia, que era onde eu tinha a casa de praia, passava finais de semana e tudo mais, exatamente naquele lugar, exatamente na mesma hora, à noite, eu conheci uma pessoa. Uma situação, assim, curiosa. Conheci uma pessoa naquele momento na praia e começamos a conversar sobre a fé em Deus. E essa pessoa, ela me fez 3 perguntas sobre a minha fé. Ele me perguntou: mas você lê a Bíblia? E daí eu parei e falei: não, eu não leio a Bíblia, mas eu conheço muitas passagens da Bíblia, eu conheço muito a Bíblia. Ele falou: você já leu um evangelho inteiro? E daí eu abaixei a cabeça e falei: não. Naquele momento a minha cabeça fez assim. Foi um momento claríssimo de revelação. E no dia seguinte eu estava voltando para São Paulo e eu, no caminho de São Paulo, eu lembro claramente, estava no Rodoanel e eu falei para Deus: meu Deus, eu não tenho mais igreja, onde que eu vou te buscar? E ele respondeu: siga-me. Eu liguei a rádio. E daí, curiosamente, essa rádio estava sintonizada numa outra cidade, no Guarujá. E daí caiu na rádio de uma igreja. E a pessoa disse: não tenha preconceito, venha conhecer a nossa reunião. Quando eu ouvi aquilo, eu falei: isso é para mim. E daí eu busquei a igreja mais próxima da minha casa e fui conhecer sem expectativas. Eu poderia ter ido em qualquer outra igreja, mas eu quis ir àquela por causa daquele momento da rádio. E fui a uma reunião ainda um pouco receosa, insegura. E daí no final da reunião,
eles chamaram as pessoas para irem na frente do altar. E eu sabia que nesses tipos de reuniões, quando chamam para ir na frente do altar, vai uma multidão. E só fui eu. E eu fui assim, eu me despi de mim, assim, querendo saber o que era esse Deus que as pessoas falavam. E daí eu ajoelhei e pedi a Deus, eu falei, meu Deus, eu quero te conhecer, porque eu percebi que eu não te conhecia, que eu acreditava que tinha uma teoria de um Deus. Era uma teoria de um Deus bom, é uma teoria de um Deus que nos protege. Eu busquei a igreja não porque a igreja falava para eu buscá-la, não porque eu queria me tornar uma pessoa fanática ou porque eu estava sofrendo lavagem cerebral, porque é o que falam. Eu busquei a igreja porque cada dia que eu pisava naquela igreja, eu aprendia uma coisa. Era Jesus falando comigo, era o que eu lia na Bíblia, sabendo agora o poder da oração, pedindo a Deus que eu queria ter a confirmação do Espírito Santo. Eu já tinha tido muitos momentos de vivência, mas eu não tinha tido ainda a confirmação. E daí foi num domingo, eu tive certeza absoluta de que eu tinha o Espírito Santo. Foi maravilhoso, não foi uma euforia, eu não chorei, eu não vibrei, mas eu tive uma certeza, uma presença tão forte de estar com Deus dentro de mim, o Espírito Santo dentro de mim. E é uma certeza de uma força que eu nunca tive na minha vida. Eu, como psicóloga, eu sempre vi a transformação e a melhora da saúde mental na vida das pessoas, mas hoje eu vejo as pessoas terem o Espírito Santo. A transformação, ela é magnífica, ela é exuberante. E a igreja que eu ouvi lá na rádio, quando eu liguei a rádio, a igreja que eu vi tantos programas de televisão, que eu vi nas redes sociais, é a Igreja Universal. Eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. E eu levei 50 anos para descobrir o que é ter paz todos os dias. Se você tem um caso de uma depressão, você está tomando antidepressivo, vários tipos de antidepressivo, você já passou por vários tipos de antidepressivo e nenhum deles funciona para você. Se você já teve angústia, se você já foi diagnosticado com síndrome do pânico, se você tem um diagnóstico de esquizofrenia atípica, enfim, se você está buscando a cura, eu garanto para você, se você começar a ler a Bíblia e se você buscar uma igreja universal, eu tenho certeza que você será ajudado, que você será curado. Sabe por quê? Porque não sou eu que estou dizendo, não é ninguém que me falou, é porque eu li isso na Bíblia. Porque eu sei que a Bíblia é palavra viva e a Bíblia é o meu manual de saúde mental e de vida. Nem todo o dinheiro do mundo a compra. Nem nas mais belas paisagens a encontram. Todos buscam a paz, mas só um pode dá-la: o Príncipe da Paz. Você que vive à procura de pôr um fim ao tormento no seu lar, na sua saúde e no seu interior, neste domingo, você terá o encontro com a paz. Às 7 horas da manhã, 9h30 e às 18 horas, em todos os templos da Igreja Universal. A Cristiana Renner levou 50 anos para encontrar a verdadeira paz, mas graças a Deus que ela encontrou, né? É o que diz a palavra de Deus, quando a pessoa tem sede, ela vem. E quando ela vem, o Senhor Jesus se revela a ela. Tudo que Deus mais quer é poder se revelar a você. Talvez você se identificou muito com a história da Cristiana. Então, por que não dar a si mesmo essa oportunidade? Neste domingo, nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Nos horários que você acabou de ouvir, eu estarei pessoalmente às 9h30 da manhã, na concentração de fé e milagres.
Uma oportunidade para você ter um encontro real e verdadeiro com a paz. Você que busca tanto ter paz, mas ainda não encontrou. Você vai encontrá-la com o autor e príncipe da paz, que é o nosso Senhor Jesus. Mauro Ramos, 1310, no centro, em Florianópolis, ou em uma Universal, mais perto de você. Agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, te louvamos por tudo que o Senhor é e tem feito na vida daqueles que creem, como o Senhor fez na vida da Cristiana, na vida da Simone, do Rubens e na vida de milhões de pessoas pelo mundo afora, tantos quantos têm buscado o Senhor. O Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Portanto, em nome do Senhor Jesus eu peço, ajude essa pessoa a chegar, buscar, te encontrar e mudar de vida, porque esta é a tua vontade. O Senhor não criou o ser humano para sofrer. O Senhor criou para que tivesse vida e vida com abundância. Mas, por conta do distanciamento, o ser humano sofre. Então, se essa pessoa voltar, te buscar, sua vida certamente vai mudar. É o que nós determinamos aqui agora. Receba forças aí onde você está para buscar a Deus, para vir à casa dEle, para receber dEle aquilo que só Ele pode te dar. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Respire fundo, diga graças a Deus, creia, mas agora você precisa dar um passo de fé. Neste domingo, o domingo do encontro com a paz. E hoje, quinta-feira, a terapia do amor especial com o tema Homens de Valor. As portas estão abertas, você não paga nada, só depende de você. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Sofrimento causado pelo desgosto, excesso de preocupação, ansiedade ou angústia. Esses são alguns dos significados da palavra aflição, o retrato da sociedade atual. Não são poucas as pessoas que se deparam constantemente com o quadro de aflição e incerteza. A maioria das pessoas não conseguem ter paz e desfrutar de uma noite de sono tranquila, sabendo dos problemas que passam em casa, no trabalho e na família. A cada minuto, o número de pessoas com depressão só aumenta. E o que se quer saber é como viver isento de preocupações e angústias, sem ter as condições mínimas para desfrutar de uma vida de qualidade. O que fazer? Onde encontrar a saída para tantos conflitos? A fé é a garantia do livramento de todas as aflições. Por isso, a Central de Atendimento Espiritual está à sua disposição 24 horas por dia. Pegue agora o telefone e entre em contato com a nossa Central de Atendimentos. Há pastores apostos neste instante, prontos para atender você. Você não está sozinho. Nós podemos e vamos te ajudar a sair dessa situação de dor que você está vivendo. Ligue agora para 48 3216 6162. Ou, se preferir, envie uma mensagem de texto ou de voz para o WhatsApp 11 3573 3500. Temos uma equipe de fé à sua disposição. Universal, a igreja que ajuda o povo catarinense.